Vamos lá. Ó, como é que chama o cara aí, Cascão? O cara que deu a balada ontem, eu não sei, mas o que foi? Festa? O que foi? Mas o que foi que o John Vlogs deu? Aniversário dele? Parabéns, Deus te abençoe. Mas dá pra você parar de convidar o jogador do Corinthians, fazendo um favor? Por que você não convidou o jogador do Palmeiras, irmão? Porque lá se comemora título. E lá os caras não vão, não. Os caras fazem festa pra comemorar título lá. E? E do outro lado tá difícil, né? Os caras foram na festa, mas você tá certo isso? Não, essa hora Cadê a não, festa? né? Tá? A festa Hora tá não, aí? né? Olha lá a festa. Falaram que são jogadores do Corinthians. Eu mesmo não sei quem são. É o Garro. Quem que é o outro? Carrilho? Mas não dá pra saber se é o Carrilho. O Hector eu sei que é, que o Garro lá agora, o Carrilho, não dá pra saber. Como é que eu posso... Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês mais um videozinho do programa Os Donos da Bola, apresentado pelo ídolo corintiano, Craque Neto, na TV Bandeirante, aí reagindo à atitude aí dos jogadores do Corinthians que apareceram curtindo balada. Antes de falar desse assunto, quero falar um pouquinho do jogo do Corinthians contra o Flamengo, domingo, às 8h30 da noite, na Neoquímica Arena. O Corinthians acabou perdendo aí no último jogo para o lanterna do Campeonato Brasileiro, que já pode ser considerado rebaixado Brasileirão. A chance é remota do Sport se salvar. E o Sport acabou vencendo o Corinthians por 1-0. Na verdade, o Sport não havia ganhado de ninguém em casa. Havia ganhado um jogo só no Brasileirão, que foi contra o Grêmio no Porto Alegre. Mas no Recife não havia ganhado. Então o Sport tem apenas 2 vitórias no Campeonato Brasileiro. Uma contra o Grêmio fora de casa e a outra foi contra o Corinthians lá no Recife. Então o Corinthians não jogou nada contra o praticamente rebaixado Sport e agora vai pegar o líder do Brasileirão. O líder. Flamengo tá jogando muito. Quinta-feira o Flamengo tem um jogo pela Libertadores, né? Flamengo é um time que tem muita qualidade, desde o gol até no ataque. É um time que, mesmo poupando jogador, um time muito forte. Memphis Depay deve voltar domingo, porém, essa semana ele ainda não conseguiu treinar. Mas a boa notícia, se é que tem muitas notícias boas, que é muito pouco no Corinthians, a maioria das notícias são ruins, a boa notícia é que o atacante Guinegão tá de volta e deve fazer dupla de ataque com Yuri Alberto. Então, jogo extremamente importante, onde o Corinthians tem que pontuar. O Corinthians tem apenas 29 pontos na tabela e precisa, ó, se começar a perder, cair, a pressão começa a surgir, jogadores começam a ficar incomodados e aí você já viu, né? Aí a coisa desanda. Então o Corinthians tem uma grande oportunidade, porque depois tem o Internacional em Porto Alegre. Um jogo muito difícil, porque a equipe do Inter também é muito qualificada. Então o Corinthians tem uma sequência difícil, porque depois vai receber na Neoquímica Arena o Mirassol, que é um time encardido. É um time que tem o lateral esquerdo lá, que era do São Paulo, do Grêmio, Reinaldo, que tem 7 gols no Brasileirão. E olha, o Memphis Depay tem apenas 4 gols. Rodrigo Garro tem apenas 1 gol. Isso é uma vergonha. O Corinthians, que tem uma folha salarial aí de mais de 22 milhões de reais por mês, com o Memphis Depay ganhando em torno aí de 6 milhões por mês e não está representando a torcida corintiana em campo. Não adianta, o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil e vai pegar agora o Cruzeiro. O Corinthians ser campeão da Copa do Brasil, que pode acontecer. Dorival é muito bom quando joga uma Copa, um campeonato de mata-mata,
né? Mas pode ser rebaixado no Brasileirão. Isso é muito triste, a gente ter aí essa preocupação de... Ano passado você viu, o Corinthians passou 30 rodadas no Brasileirão na zona de rebaixamento. Depois teve uma arrancada espetacular contra o trio Memphis, Garro e Roberto, assim, esplendoroso, jogando muito. Mas esse ano eles não conseguiram jogar bem, não conseguiram reencontrar. Então o Corinthians precisa de mudar essa situação o quanto antes possível. Gente, vou mudar de assunto, vamos falar de processo, vamos falar de condenação. O Corinthians acabou sendo condenado pela Corte Arbitral do Esporte, CRAS, a pagar 45 milhões para Matias Roja. E o Timão terá apenas 45 dias para quitar esse valor. Corinthians já tem um transfer ban por causa da dívida da contratação do Félix Torres junto ao Santo Laguna. Então, o Corinthians tem que sofrer o transfer ban, não pôde contratar, só contratou o Vitinho antes, nessa segunda janela, porque não havia o transfer ban ainda. Quando veio o transfer ban, o Corinthians não pôde mais contratar. Com o Santos Laguna, o Corinthians também deve aí 45 milhões, ou seja, entre a dívida do Félix Torres com o Santos Laguna e a dívida com o Matias Roja de 45 milhões, o Corinthians deve 90 milhões, né? Timão ofereceu aí ao Santos Laguna 70% à vista do pagamento, mas o Santos Laguna não aceitou. Então o Corinthians precisa pagar o Roja nesses 45 dias, senão tem aí uma chance de sofrer outro transfer ban, né? E aí vem transfer ban, aí depois vem o transfer ban, são dois, e aí o Corinthians pode, depois de transfer ban pela Corte Arbitral do Esporte, pode vir a perda de pontos, pode vir também com a perda de pontos e para a zona de rebaixamento. Então o Corinthians vive uma situação dramática. E pior ainda que o Corinthians tem mais processo. Está tramitando aí um processo do Rodrigo Garro e do meio-campista, o volante Maicon. Então o Corinthians pode essa situação ainda ficar pior. E aí, Fiel, o que vocês acham dessa situação toda, né, dessas condenações do Corinthians por não pagamento? Qual que é a sua opinião? O que está acontecendo? Gente, registre seu comentário aqui no vídeo, deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. Vamos mudar de assunto. Vamos falar agora da dívida do Corinthians com a Caixa. Osmar Stabile acabou fazendo a reunião com a Caixa para tratar aí das dívidas relacionadas à Neoquímica Arena. E nessa reunião, você sabe quem estava presente? Ele mesmo, Andrés Sanches. Qual a relação de Andrés com Osmar Stabile? Alguém sabe informar? Sendo que o Ministério Público acabou pedindo a exclusão dos ex-presidentes do Corinthians, Andrés Sanches, Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. Duílio e Andrés são investigados a respeito aí do cartão corporativo por gastos pessoais. Por gastos pessoais. É um absurdo as coisas que acontecem no Corinthians. A negociação com a Caixa visa aí diminuir os juros, né? A dívida do Corinthians, junto à Caixa, ela é cerca aí de 675 milhões de reais. Agora eu não entendi o que Andrés Sanches está fazendo nessa reunião. O que Andrés Sanches está fazendo nessa reunião? Está sendo investigado pelo Ministério Público, pediu exclusão desses ex-presidentes. Cara, no Corinthians acontecem umas coisas que você não consegue entender. E aí, Fiel, o que vocês acham? Qual que é a sua opinião? Use o espaço no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like, também deixa a inscrição no vídeo. Para fecharmos o vídeo, vamos falar um pouco da polêmica que o craque Neto acabou tecendo duras críticas contra os jogadores do Corinthians que apareceram curtindo balada de aniversário de um influenciador. Quem estava nessa balada? Tava André Carrillo, tava Rodrigo Garro e Hector Hernandes. Hector Hernandes já foi liberado do Corinthians. O Corinthians não conta com ele. Mas Garro, que tem uma lesão, e André Carrillo, que também está tratando de uma lesão. Carrillo tem
Pode voltar apenas ano que vem. Ambos estão machucados, entregue ao departamento médico se cuidando e foram curtir balada. Perdeu pro Sport, eu não sei se essa balada foi antes ou se foi depois. Só sei que o jogador tá dando a oportunidade da torcida cobrar. Por quê? Se essa balada foi antes, foi jogar com o Sport cansado, porque apareceu curtindo balada. Se foi depois, eles não preocuparam com a derrota, né? Então a situação complicada, vexatória, difícil de entender. Mas eu gostaria de ouvi-los, saber da sua opinião a respeito de todas essas informações que a gente trouxe pro canal. Qual que é a sua opinião? Use o espaço no vídeo, registre seu comentário, deixe o like para fortalecer nosso trabalho, e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar nosso vídeo para toda a nação corintiana. E deixe também a inscrição no canal. Gente, não paga nada, não tem que gastar nada, é de graça. Nos ajuda, nos apoia. E não esqueça de ativar o quê? O sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo a respeito do nosso Timão do Coração e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.